Sabe aquela ideia de que fé e razão são como água e óleo, que não se misturam? Ah, fim. Que quanto mais uma pessoa fica, sei lá, mais lógica, analítica, mais ela se afasta da religião. A gente ouve isso direto, né? O tempo todo. Mas será que é verdade mesmo? Existe tipo um interruptor na nossa cabeça que, se a gente liga o modo analítico, o modo fé desliga? Olha, essa pergunta de $1 milhão. E a ciência tentou responder isso de uma forma bem direta. E imagino que não foi simples. Não foi. O que é fascinante é que a história dessa pesquisa parece um thriller científico, sabe? Começa com uma descoberta bombástica, aí tem uma reviravolta chocante e no final a verdade é muito mais sutil do que a gente imaginava. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Recebemos um material excelente sobre isso, um artigo super influente de 2012, da revista Science, e tudo o que aconteceu depois, quando outros cientistas foram testar essa descoberta. Exato. Nossa missão aqui é mergulhar nessa jornada, entender a alegação original, ver o que aconteceu nesse tribunal da ciência e sair daqui sabendo o que realmente podemos dizer sobre a relação entre o nosso cérebro e as nossas crenças. Perfeito. Nosso roteiro aqui segue essa trilha de detetive. Primeiro vamos entender a hipótese original, que era muito forte, e os experimentos super criativos que eles usaram para tentar provar. Certo. Depois a gente vai para o clímax da história. O que aconteceu quando outros laboratórios tentaram replicar esses experimentos. A hora da verdade. E por fim, vamos separar o que sobreviveu a esse teste de fogo, focando na diferença crucial entre uma coisa ser a causa de outra e as duas só andarem juntas. Excelente. Então vamos começar pelo início dessa trama? O ano é 2012 e um artigo de 2 pesquisadores, Gervais e Norenzayan, cai como uma bomba na comunidade científica. A ideia era: ativar o pensamento analítico causa a descrença religiosa. Não era uma sugestão, né? Era uma afirmação de causa e efeito. Exato. Uma afirmação muito ousada. E ela não veio do nada, tinha uma base teórica bem estabelecida, a teoria do processo dual. Processo dual. O que é isso, de forma simples? De forma bem resumida, é a ideia de que a nossa mente opera com 2 sistemas. O sistema 1 é o nosso piloto automático, rápido, intuitivo, emocional. É o que te faz desviar de uma bola vindo na sua direção sem nem pensar. Ok. A hipótese deles era que a crença religiosa nasce nesse sistema a partir de intuições muito básicas. Faz sentido. Aquelas sensações de que as coisas têm um propósito, uma ordem no universo. E qual seria o outro sistema? O sistema 2. Esse é o nosso modo manual. Ele é lento, deliberado, analítico, lógico. É o sistema que você usa para resolver uma equação ou montar um móvel. Exige esforço. Entendi. A grande sacada dos pesquisadores foi conectar os dois. Se a crença religiosa é uma intuição do sistema 1, Então forçar a mente a usar o sistema 2 deveria frear essa intuição. É isso. exatamente. Se você coloca o cérebro para trabalhar de forma lógica, ele não teria, digamos, espaço para a intuição religiosa. A beleza da hipótese estava nessa simplicidade. E aqui é onde a parada fica genial e um pouco estranha, né? Como você liga o pensamento analítico de alguém sem que a pessoa perceba? Precisamente. Não dá para falar, pense de forma lógica agora. Eles usaram técnicas muito sutis, que na psicologia a gente chama de Priming. isso, priming, que é como preparar o cérebro para pensar de um certo jeito. E os métodos foram super criativos. O mais famoso envolvia arte. Arte? Como assim? Eles mostravam para um grupo de participantes uma imagem da escultura O Pensador, de Rodin. Ah, clássica. Aquela pose de reflexão profunda, sabe? A ideia era que só de olhar para aquilo, os circuitos de pensamento analítico do cérebro seriam sutilmente ativados. Peraí, então só de olhar para uma estátua de alguém pensando, o seu cérebro começa a pensar mais? Isso parece quase mágico. E o outro grupo, o de controle? O outro grupo via uma imagem do discóbulo, que é um atleta arremessando um disco. Uma imagem de controle perfeita. Uma estátua famosa, mas com uma pose física, sem nenhuma conotação de pensamento. Incrível. E eles não pararam por aí, né? Eles criaram outros gatilhos. Em outro estudo, eles pediam para as pessoas montarem frases com listas de palavras.
Para o grupo experimental, a lista tinha racional, analisar, raciocinar. Para deixar o conceito de análise mais acessível na mente delas. É exato. E ainda teve um terceiro método que eu acho mais curioso. Algo sobre a fonte do texto, né? Isso, a desfluência cognitiva. A ideia é que quando o cérebro encontra algo difícil de processar, tipo um texto numa fonte horrível de ler, Ele não pode mais usar o piloto automático, o sistema 1. ele é forçado a desacelerar, a engajar o sistema 2 para decifrar aquilo. Isso foi o que eles fizeram. Aplicaram os questionários de crença religiosa com uma fonte péssima. Nossa, uma abordagem com várias frentes. Então, depois de expor as pessoas a uma estátua, a palavras lógicas ou um texto difícil, eles mediam a crença e... E a conclusão original foi unânime. Em todos os casos, os participantes nos grupos experimentais relatavam um nível de crença religiosa mais baixo. Para os autores era claro, eles tinham achado uma relação de causa e efeito. Uma descoberta dessas, publicada na Science, isso deve ter causado um barulho enorme. Vira manchete, né? Cientistas descobrem como diminuir a fé com uma imagem. Exatamente. E na ciência, quando uma descoberta é tão importante, ela atrai um tipo especial de atenção, a dos céticos. Outros cientistas olham e perguntam, será que isso funciona mesmo? E se eu tentar fazer a mesma coisa? É aí que a história tem a sua grande virada. Entra em cena a replicação. O teste de fogo da ciência. A prova de que um resultado não foi só sorte. É a alma do método científico. Uma descoberta só é robusta se puder ser reproduzida. E foi o que um time liderado por Sanches decidiu fazer. Eles replicaram o experimento mais famoso, o de O Pensador, mas com um rigor metodológico ainda maior. Então eles fizeram tudo by the book, e com uma amostra gigante, pré-registro. Com tanto rigor, a expectativa era confirmar o resultado com ainda mais força, certo? Essa era a expectativa. A lógica dizia que sim. O estudo original tinha 57 participantes. Eles aplicaram em 941 pessoas. Nossa, é uma diferença brutal. Usaram os materiais exatos, revisados pelo próprio autor do estudo original, e o mais importante, eles pré-registraram tudo. Você mencionou isso. O que é pré-registrar exatamente? É como anunciar o que você vai fazer antes do jogo começar. Exato. É como um jogador de sinuca cantando a jogada. Antes de coletar qualquer dado, os cientistas publicam online todo o plano. A hipótese, como vão medir, o tamanho da amostra, a análise estatística. Ah, para evitar que o pesquisador fique, sei lá, pescando um resultado que pareça bom nos dados depois, né? Exatamente. As regras do jogo são definidas antes, de forma transparente. Gostei. Então, o palco estava montado para a grande confirmação. Amostra gigante, procedimento idêntico, pré-registro. E aí, qual foi o veredito? O veredito foi um silêncio ensurdecedor. E? A replicação falhou. E não foi por pouco, não. Falhou de forma espetacular. Como assim? Eles não encontraram absolutamente nenhuma evidência de que ver a estátua, o pensador, tenha causado qualquer mudança na crença religiosa dos participantes. O efeito simplesmente desapareceu. Uau! Que balde de água fria. Mas como a gente pode ter certeza? Às vezes um efeito é pequeno, difícil de detectar. É aí que os números contam a história de forma muito fria. A ciência usa uma medida chamada tamanho do efeito. No estudo original, o tamanho do efeito foi de menos 0,59. Em psicologia, isso é de moderado para grande. Então era um resultado bem visível, não uma coisinha sutil. Exato. Deveria ser fácil de encontrar. Mas na replicação, com muito mais poder estatístico, o tamanho do efeito foi 0,07. Mas isso não é nada. E positivo ainda. O oposto do que eles esperavam. É o que a gente chama de estatisticamente indistinguível de zero. O resultado foi totalmente compatível com o efeito nulo. E isso abalou as estruturas, porque não foi um caso isolado. Essa história virou um dos exemplos mais famosos da crise da replicação na psicologia. Nossa! Então quer dizer que a ideia toda foi por água abaixo. A relação entre pensar de forma analítica e ter fé era só fumaça. Não sobrou nada. O fascinante aqui é a nuance. É onde a gente separa o que era frágil do que era robusto.
A ideia de causalidade, de que a gente pode usar um gatilho para causar descrença, essa parte ruiu. Certo, essa parte do castelo desmoronou, mas sobrou alguma coisa de pé. Sim, e essa é a parte mais importante. O que se mostrou robusto, confirmado em dezenas de estudos e meta-análises, foi a correlação. A associação entre as duas coisas é real. Ok, agora a gente precisa desempacotar essa diferença, que é crucial. Causalidade versus correlação. A causalidade não rolou. O que essa correlação significa na prática? Correlação significa que duas coisas variam juntas. Pensa no verão. A venda de sorvete aumenta e os ataques de tubarão também. Certo. Existe uma correlação. Mas seria um absurdo dizer que tomar sorvete causa ataque de tubarão, né? Claro. Existe um terceiro fator, o calor, que faz as pessoas irem mais à praia e também tomarem mais sorvete. Perfeito. É exatamente isso. No nosso caso, o que os dados mostram de forma consistente é uma correlação negativa, fraca, mas real e confiável entre a tendência de uma pessoa ao pensamento analítico e sua crença religiosa. E qual o tamanho dessa correlação? O número mágico é em torno de menos 0,18. Menos 0,18. Para quem não é da estatística, isso é muito ou pouco? É considerado um efeito fraco. Uma correlação de menos 0,18 significa que as duas coisas andam juntas, mas de forma bem sutil. Não é que todo pensador analítico é ateu, longe disso. Certo. Significa apenas que, na média, indivíduos que já são naturalmente mais inclinados a um estilo de pensamento analítico, eles tendem a ser um pouco menos religiosos. Entendi. Então, a grande mudança de perspectiva não é que estudar lógica te faz perder a fé. É mais como pessoas que já gostam de quebra-cabeças lógicos têm uma probabilidade um pouco maior de serem menos religiosos. A causa não foi provada, mas a associação sim. Exato. Muda completamente a interpretação. E nos leva a outra pergunta fundamental. Fiquei pensando numa coisa. A gente está falando de crença religiosa como se fosse uma coisa só. Mas o que eles estavam medindo de verdade? Era fé em geral ou algo mais específico? Porque religião é um guarda-chuva enorme. Essa é a pergunta-chave. E quando você olha a metodologia dos estudos, os questionários, a resposta fica muito clara. A definição de religião era extremamente específica e focada no teísmo. Teísmo. A crença em um deus ou deuses. Exatamente. As perguntas eram diretas. Você acredita em Deus? Você acredita em anjos? Você acredita no diabo? Bem direto ao ponto. Outra escala muito usada mediu o quanto a fé era central na vida da pessoa, com frases tipo, eu me esforço para servir a Deus. Deus, anjos, diabo. Isso tem um endereço bem claro. Soa como as religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo, islamismo. Precisamente. Toda essa linha de pesquisa estava medindo um tipo muito particular de religiosidade, aquela centrada em agentes sobrenaturais. E qual o problema disso? O problema não é a medida em si, mas a generalização. As conclusões, mesmo a da correlação fraca, provavelmente se aplicam a esse tipo de religião, mas talvez não a outras. Tipo o budismo, por exemplo. Exatamente. Pense em muitas formas de budismo ou taoísmo, onde um Deus criador não é central ou nem existe. Uma pessoa pode ser profundamente budista, mas responder não para as perguntas sobre Deus, anjos e diabo. Ou seja, para a ciência, essa pessoa poderia ser classificada como não religiosa, quando na verdade ela é muito religiosa, só que de um jeito diferente. Perfeito. A forma como a ciência define e mede seus termos é tudo. E nesse caso, a pesquisa estava olhando para uma fatia bem específica do espectro religioso humano. Certo. Isso coloca tudo em uma perspectiva ainda mais nuançada. Vamos então amarrar as pontas dessa nossa investigação. A história começou como uma ideia muito sedutora. A ideia de que ativar o pensamento analítico causava diretamente a descrença. Quase como ter um controle remoto para a fé. Mas a ciência, quando funciona bem, se autocorrige. Estudos de replicação muito mais rigorosos não conseguiram encontrar esse efeito.
A relação de causa e efeito, essa ideia do interruptor, se mostrou não confiável. O que sobreviveu e que parece ser um fato científico sólido é uma correlação fraca. Pessoas que, por natureza, já têm uma maior inclinação para o pensamento analítico tendem, na média, a ser um pouco menos religiosas. Certo. Não é que uma coisa causa a outra, mas elas aparecem juntas. Exato. E, para finalizar, vimos que esse pacote foi medido de uma forma muito específica. A religião na pesquisa era teísta, focada em Deus, o que significa que não podemos generalizar esses resultados para todas as formas de fé no mundo. Perfeitamente resumido. E essa história toda nos deixa com uma última provocação para pensar. Manda. Se a ideia de causalidade direta falhou, mas a correlação é real, isso nos força a perguntar qual é o verdadeiro mecanismo por trás dessa associação. Se pensar de forma analítica não causa descrença, por que elas andam juntas? O verão da história do sorvete do tubarão. Exatamente. Qual seria o verão nessa história? Poderia ser um terceiro fator, como o tipo de educação que uma pessoa recebe, a exposição a diferentes visões de mundo, ou talvez até um traço de personalidade, como a abertura a novas experiências, que influencia as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante. Talvez o que conecte a análise e a descrença não seja um caminho direto, mas uma raiz em comum que a gente ainda está só começando a entender.